Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer aos irmãos que estava morrendo de saudade. Domingo eu falei que viajei, faz tempo que eu não subo aqui no altar para ministrar a palavra. Que o Senhor Ele possa me usar pela sua misericórdia para falar com a igreja nessa noite. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Cumprimenta o irmão da direita, fala com ele, pergunta o nome dele. Você conhece ele? Agora cumprimenta o da esquerda, pergunta o nome dele, dá uma catucada naquele que está na frente, no que está atrás. Quem está nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez? Amém. Tem um irmão, temos um casal lá atrás. Quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui na igreja. Sinta-se aqui bem recebidos. Se desejar falar conosco, falar com o pastor, se desejar um abraço, nós estamos aqui à disposição. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu viajei e no meio da viagem eu fui em uma igreja. E quando eu entrei na igreja, ninguém falou comigo. Eu entrei e saí, ninguém falou comigo. Ninguém me cumprimentou. Por isso que é importante a gente cumprimentar as pessoas. Porque às vezes um visitante vem na casa de Deus, querendo ouvir uma palavra, querendo se sentir amado, acolhido. E muitas vezes não chega ninguém para dar um abraço, para estender a mão, para dar a paz do Senhor. Eu quero dizer para vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, né? Aqui é a casa do Senhor. Amém? Amém. Hoje eu costumo colocar slides para facilitar a pregação, para facilitar os irmãos, mas essa noite não. Essa noite eu senti de Deus a importância da gente usar a palavra, porque muitas vezes nós não valorizamos essa palavra. Às vezes a gente lê a palavra de Deus no celular. Eu mesmo, eu tinha comprado um tablet e tinha feito esse tablet aqui da minha Bíblia. Só que Deus falou comigo. Pessoas, irmãos, morreram para que a gente pudesse ter essa palavra. Tablet é tablet, celular é celular, Bíblia é Bíblia. Valorize a sua Bíblia. Ande com a sua Bíblia. Leia na sua Bíblia. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Pode deixar aí, Tiago, só a parte da conquista. Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Você chegar no índice, você vê lá no final, o último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias e o antepenúltimo é Ageu. No capítulo 1, nós iremos ler a palavra do Senhor. Deus tem algo para falar conosco, uma palavra objetiva, uma palavra simples, mas algo que veio do coração de Deus para nós. Amém? Dá uma catucada no irmão do lado e diz assim: não converse comigo. Não converse comigo. Não, fala firme assim, olha, ei, não converse comigo não, tá? Não me catuque, só fale comigo quando o pregador mandar. Quando o pregador não mandar, me deixa quieto, eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém? Todo mundo achou Ageu? Amém. Esse povo é um povo Bíblia, aleluia. A partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e Josué, filho de Jazadoc, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Fecha teus olhos, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai querido, nessa hora, ser com a tua palavra, Senhor, que nessa noite o Senhor tenha liberdade neste lugar, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações, que nessa noite, Senhor, possamos receber uma segunda chance, que aquele que entrou aqui, Senhor, na lama do pecado, Senhor, no abismo, no fundo do poço, que nessa hora a tua mão possa, Senhor, através da tua palavra, restituir, resgatar, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, alimentados. Opera prodígios e milagres nessa noite, pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Amados, o povo de Deus, Israel, a nação escolhida pelo Senhor, teve um momento na sua história que ela desobedeceu, que ela desagradou a Deus. E quando isso aconteceu, Deus agora resolve castigar o povo. Deus resolve disciplinar o povo. E chega um momento em que Deus agora determina que o povo iria ser recolhido para o cativeiro, que foi o tão famoso cativeiro da Babilônia. E talvez você possa estar se perguntando: mas Deus é tão cruel? Será que Deus é ruim? Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus, Ele não é um pai irresponsável. Um pai, quando vê um filho errado, o pai disciplina, o pai corrige. Não é com o intuito de prejudicar o filho, não é com o intuito de vê-lo sofrer, mas é com o intuito de corrigi-lo para que ele não erre mais. Quando você vê uma criança, o pai vê uma criança enfiar o dedo na tomada, ele talvez dê uma tapinha na mão dela e disse assim: não pode, vai fazer mal. Será que aquela tapinha foi para que a criança sofresse? Não, foi para que ela aprendesse que aquilo iria fazer mal para ela. Então, quando Deus agora permitiu o cativeiro, o exílio do povo na Babilônia, foi para corrigir, foi para agora disciplinar ao povo de Israel. Mas quando o Senhor, Ele disciplina o seu povo, Ele disciplina alguém, o Salmo 30, no versículo 5, diz que o seu furor dura só um momento. Deus já havia profetizado quando seria o retorno de Israel. Deus disse: o cativeiro só vai durar 70 anos. Depois de 70 anos, eu vou trazer o povo de volta. Então, meu amado, se você entrou aqui nessa noite, talvez você esteja passando pela disciplina de Deus.
Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, porque talvez Deus esteja dando um aperto para que você não erre mais. Eu quero dizer a palavra para você é essa, Salmo 30, versículo 5. O furor do Senhor dura só um momento. Vai chegar um momento que Deus vai te levantar novamente. Amém? Então, quando o povo agora vai para o cativeiro da Babilônia, passaram-se os 70 anos, agora Deus resolve trazer o povo de volta. E Deus usa Ciro, o imperador, o rei dos persas. E Ciro determina: olha, eu vou permitir que o povo volte. Eu vou permitir que os judeus, eles possam retornar para Jerusalém. Eles possam ir reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo de Salomão que havia sido destruído. E quando o povo volta, chega em Jerusalém, e o povo vê a cidade destruída, estavam ali os anciões, aqueles que chegaram a ver a glória do templo de Salomão, mas também agora tinha os novos que nasceram no período do exílio. E quando agora eles chegam em Jerusalém, eles levantam o altar para poder sacrificar o Senhor. E quando eles agora levantam os alicerces, a Bíblia diz lá no livro de Esdras que houve um choro, um pranto tão forte, tão grande, um choro por parte dos novos, porque estava vendo o templo do Senhor ser reconstruído, e o choro dos velhos, que era um choro de lamentação, porque já havia visto a glória do templo de Salomão. Então o choro foi tão grande naquele momento, que a Bíblia diz que não podia se distinguir entre o choro de alegria e o choro de tristeza. E o povo ali decidido a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo. O que é que acontece quando a gente resolve construir alguma coisa? Sempre se levanta alguém para parar aquilo que está sendo feito. Quando você decide construir algo na sua vida, quando você decide conquistar algo na sua vida, sempre vai aparecer pessoas que vão se levantar contra você. E naquele momento Israel vê se levantar contra eles os samaritanos. E eles se levantaram de tal forma que eles mandaram uma carta para o outro rei que estava reinando na época, Artaxerxes, dizendo: olha, se você deixar esse povo reconstruir, esse povo vai se levantar contra você. E o rei na época embargou a obra. E quando o rei embarga a obra, o povo desanimou e deixou o templo de lado. Cada um agora passou a ir em busca daquilo que queria. Abandonaram a casa do Senhor e cada um foi agora construir casas para si mesmo. Cada um foi em busca do seu sonho. Cada um foi em busca da sua casa. E por volta de 16 anos, a obra foi embargada. Até que Deus levanta Dario. E Dario, ele desembarga a obra. E é nesse cenário que eu quero que você entenda o texto que nós lemos. Ageu foi levantado nesse período pelo Senhor. No período que o povo já achava que não iria mais poder reedificar Jerusalém. E que cada um agora seguiu o seu caminho. E quando chega, vem a palavra do Senhor para Ageu, e Ageu fala para o povo. O texto que nós lemos diz no versículo 4: foi feita uma pergunta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu se levanta e fala com o povo. O povo agora queria conquistar. O povo queria alcançar os seus sonhos, como nós também estamos aqui essa noite. Nós viemos aqui para conquistar. Nós viemos aqui para alcançar algo de Deus. Alguns querem cura, outros querem dinheiro, outros querem emprego, carro, casa, e cada um vai na sua busca. E o povo estava assim. Só que o que acontece? O povo só queria saber de conquistar, e a casa do Senhor estava em ruínas. E Deus levanta o profeta, e o profeta chega naquela hora e diz: é tempo de vocês
estarem edificando casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Foi uma pergunta que Deus fez para o povo. O povo queria conquistar, mas a casa do Senhor, o templo, estava em ruínas. E nessa hora eu quero começar a abrir um parênteses para explicar o que é que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. Que templo é esse? Será que o templo que Deus quer falar conosco é esse que nós estamos aqui nos reunindo? Não, amados. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Deixa entreaberto aí o livro de Ageu, que a gente vai voltar para Ageu. Abra aí em Atos, no capítulo 17, versículo 24. Atos 17, versículo 24. Eu vou pedir para você abrir alguns textos, para que a gente possa entender o que é que Deus quer falar conosco nessa noite. Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está falando desse templo que nós estamos aqui, que ele é importantíssimo. Deus ele quer falar sobre outro templo, outro santuário, que vai estar escrito a resposta em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou pedir para você abrir só mais dois textos. Eu preciso que você entenda, para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo em que o Espírito Santo do Senhor habita. Então agora, quando eu estiver me referindo lá no texto de Ageu sobre o templo, ele está falando de cada um de nós. De cada um de nós. E para confirmar ainda mais, abre em 1 Coríntios 6, vai passar algumas páginas, 6, 19. Olha o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios 6, 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o santuário, nós somos o templo do Espírito Santo. Só que quem tiver com Ageu, volta para Ageu. Deixa Ageu aberto, a gente não vai mais para canto nenhum, a gente só vai ficar em Ageu agora. Amém? Quando o povo ele chegou para construir casas para si, eles deixaram o templo em ruínas. E o que Deus está falando conosco nessa noite é sobre isso. O tema da pregação dessa noite é reconstruindo a minha vida com Deus. Reconstruindo. Olha para o teu irmão agora. Agora você pode falar com ele e dizer: o tema da pregação dessa noite é reconstruindo a minha vida com Deus. Se você quer conquistar, se você quer alcançar algo do Senhor, antes você precisa reconstruir a sua vida com Deus. O povo saiu do exílio, voltou para Jerusalém para reconstruir Jerusalém e para reconstruir o templo do Senhor. Só que chegou um momento que cada um foi em busca daquilo que queria e deixou o templo de lado. Isso acontece tanto, né, irmãos?
Quantas pessoas não desejam conquistar algo, não desejam alcançar uma bênção, e correm tanto atrás da bênção, que acaba esquecendo da sua vida com Deus, acaba esquecendo da sua vida com Deus. E nós que somos o templo do Senhor, acabamos com a vida em ruínas. E é isso que Deus está falando nessa noite. Quantas pessoas, talvez você ou talvez alguém que você conheça, que era uma bênção até entrar na faculdade, queria tanto conquistar uma bênção, queria tanto se formar, quando entrou na faculdade, destruiu a sua vida com Deus. Não que seja errado fazer faculdade, mas o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com a bênção e com a sua vida com Deus. Eu preciso entender, nós precisamos entender que antes de eu conquistar alguma coisa, eu tenho que estar bem com Deus. Foi por isso que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele disse: olha, não andeis ansiosos, porque as pessoas andam ansiosas, querendo conquistar, querendo algo. E Jesus disse: olha, primeiro, busque o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas vezes as pessoas correm tanto em busca de uma conquista e deixam o reino de Deus de lado. E aí, quando vai ver, a sua vida está destruída. Quando vai ver, a sua vida já não está produzindo como deveria produzir. Esse povo de Israel, ele fez isso. E veja o que aconteceu. Capítulo 1, veja aí o versículo 2. Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Quando a pessoa ela não está bem com Deus, a primeira coisa que ela não tem é tempo. Ela sempre diz: não tem o tempo. Não é o tempo. Quantas pessoas que não conhecem Jesus não se entregaram a Ele? Ainda não chegou o meu tempo, né? Ainda vai chegar o meu tempo de aceitar a Jesus. Eu ainda estou novo. Eu ainda preciso aproveitar. Quantos não são aqueles que dizem assim: não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu trabalho demais, não tenho tempo de ir para o culto hoje, não tenho tempo de ler a Bíblia. Meu amado, eu corro tanto, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, eu tenho tanto trabalho da faculdade. Foi o que o povo começou a dizer: eu não tenho tempo, ainda não é o tempo. E a casa do Senhor estava destruída. E o Senhor, Ele continuou a dizer, Ele fez uma pergunta para o povo. Aí veja o que Deus falou para o povo no versículo 6. Catua o irmão e diz assim: para de conversar comigo, não converse comigo. Diga para o seu irmão ao seu lado: não converse comigo. Agora leia o capítulo 6, diz assim: olha o que Deus falou para o povo: vocês têm semeado muito, mas têm recolhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não sacia a sua sede. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para bolo no saco furado. Quando a nossa vida com Deus não vai bem, a gente pode conquistar muitas coisas, mas elas não permanecem. Quantas pessoas não recebem o seu salário e chegam no final do mês assim: não deu para nada? Meu Deus, você sabe furar. Quantos não são aqueles que buscam? Parece até que estão conquistando, mas é pouco. Nunca dá para saciar, nunca dá para se resolver. E é isso que Deus está falando, amados. Vocês querem conquistar, vocês querem ganhar algo de Deus. Entendam que para reter aquilo que você conquista, você precisa estar com a sua vida bem com Deus. Porque se você não estiver bem com Deus, você pode, o texto diz o quê?
Tem semeado muito, mas tem colhido pouco. Se eu não estiver bem com Deus, se a minha vida não estiver edificada no Senhor, eu vou correr e não vou alcançar. Veja o que o texto continua dizendo. No versículo 7 o Senhor diz assim: considerai os vossos caminhos. É hora de analisar. A gente analisa tanto o caminho da vida do outro. É tão fácil eu chegar e julgar a vida do Djalma. É tão fácil eu julgar a vida do pastor Samuel. É tão fácil eu julgar a vida da Amélia. É tão fácil eu olhar e considerar a vida do outro